Graça e paz a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso estudo no livro do Apocalipse. Vamos abordar hoje o capítulo 1, a partir do versículo de número 12. Vamos trabalhar esses textos, esses versículos, que diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 1, verso de número 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado na fornalha. A voz era como um som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. A gente vai do verso 12 até o 16 do capítulo 1 e agora João está tendo uma visão de Jesus. Jesus revela-se a João com extrema autoridade, como Senhor, como Rei. Ele está assentado à destra de Deus. Jesus, em Mateus 28, 18, Mateus registra que Jesus disse a seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, meus amados irmãos e irmãs, como o Senhor, Criador de todas as coisas, Ele está assentado à destra de Deus. Toda a criação está submissa a Ele. Sua autoridade é soberana, sua vontade é soberana. Ele está entronizado. Isso revela autoridade, poder, exaltado, dominando e reinando todas as coisas. Aprisionado na ilha de Patmos, o apóstolo João foi inesperadamente tomado pelo Espírito e ouviu uma voz como de trombeta. Essa voz era Jesus, a gente trabalhou no texto passado, Era Jesus Cristo, instruindo João a escrever num livro o que viu e ouviu e enviasse às 7 igrejas. As 7 igrejas, uma representatividade das igrejas em todos os séculos. Mas antes de saber o que escrever, que revelado a João, o Senhor se mostrou a ele, a João, quem é o cabeça da igreja. Então, não foi só a questão de ouvir essa voz estrondosa, mas também de saber quem falava. Embora João não tivesse se confundido com a voz, mas Jesus se revelou, se mostrou como cabeça da igreja, como autoridade. Pois mesmo João sabendo quem fala, a visão do Cristo glorificado por parte de João também revela a urgência. Se não bastasse a voz, como de trombeta, a voz retumbante, a visão da presença de Jesus revela a urgência da mensagem. E João se volta, a voltar-se para a voz, João teve a impressionante visão do Cristo glorificado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
E o apóstolo São João contempla a irresistível glória de Cristo. Cristo aparece a ele de forma extraordinária, em glória, em poder. O Filho do Homem, um título que Jesus gostava de ser chamado quando esteve entre nós. Um título messiânico. Um título que, sendo dado a Jesus, também era divino. Jesus como governante de toda a terra. E a visão de João mostra Jesus como juiz, como governante, como Senhor. Esse juiz não apenas sobre as igrejas da Ásia, representadas no texto, né? Mas também sobre todo o universo. A Bíblia diz que quando ele voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus se revela a João como o dominante, o governante, o juiz. Porque Jesus também traz uma mensagem de juízo para a igreja. Como eu falei na última palestra, o juízo de Deus começa pela própria casa. Então, nada mais interessante de que Jesus consertar primeiro a igreja, para depois consertar o mundo. Porque a igreja é o canal, é o instrumento, é o agente de Deus nesse processo da reconstrução, nesse processo da volta, do retorno, do arrependimento da igreja para com o Senhor. Dos homens, representado pela igreja do Senhor. Então é muito interessante essa questão, né? Ele se mostra, ele se revela como Senhor de todo o universo. No capítulo 2, no verso 27 do livro do Apocalipse, diz que o cetro de ferro está em suas mãos e ele regerá as nações. Isso revela a sua governança, a sua autoridade, o seu domínio sobre as nações, a sua divindade, a sua autoridade e o seu triunfo, a sua vitória sobre a morte, garante a vitória final. Isso está revelado no verso 17 e 18, que a gente não leu, mas revela que ele diz, eu fui morto, agora estou vivo, né? Ele vai dizer isso no verso 17, eu sou o primeiro e o último, olha aí. E aquele que vive, estive morto, mas que estou vivo para todo sempre. Então, revela a sua autoridade, né? Ele venceu a morte, né? E ele agora vive de eternidade a eternidade porque ele é Deus e nos garante a vitória final, vencendo todos os inimigos que se levantam contra o Senhor. Então, essa vitória final, essa batalha final, ela está registrada no capítulo 19 do livro do Apocalipse. Então, essa visão da soberania de Deus exercida através de Cristo é o ponto fundamental da mensagem do Apocalipse. O Cristo reinando, né? O Cristo exercendo a sua autoridade, o Cristo exercendo a sua soberania. E essa mensagem ela é fundamental dentro do livro do Apocalipse. A aparição de Cristo como alguém em batalha, o verso 16 diz isso, né? Como no capítulo 1, né? Essa visão, essa aparição de Cristo como alguém em batalha, o verso 16 diz isso, na mão direita ele tinha 7 estrelas, da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Então, essa aparição de Cristo como alguém em batalha antecipa a sua função na batalha final, que é no capítulo 19. Então, Cristo apresenta o modelo no qual o destino de todo o universo é resumido. Todas as coisas, tanto os elementos da terra como os elementos do céu, tudo que existe se converge em Cristo. Aí Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, Efésios 1:10, Paulo vai dizer, todas as coisas, tanto os elementos do céu como os que estão na terra, tudo que existe converge em Cristo. Então,
Esse Cristo, o Cristo apresenta um modelo no qual todo o destino de todo o universo é resumido nele. Ele que governa, ele é o Senhor. Então, convergindo em Cristo, né? O governo soberano de Cristo sobre todas as coisas. Então, tudo foi criado por meio dele e para ele, como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, diz, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Paulo escrevendo aos Colossenses revela a supremacia de Deus sobre toda a ordem criada, inclusive dos anjos. Então, ele é antes de todas as coisas, falando de sua pré-existência, que ele é o Senhor, né? Que ele não tem princípio de dias. Nele tudo subsiste, ou seja, a sua manutenção, né? Onde a sua providência, onde ele sustenta todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 16 a 17. Então, João teve uma impressionante visão da transcendência majestosa, gloriosa do Cristo. Não foi uma visãozinha fácil não, né? Porque ele ficou em estado de choque por essa visão gloriosa, pela essa presença suprema do Cristo. O primeiro fato a chamar a atenção de João é a posição de Jesus, né? Ele está em pé no meio das igrejas, de suas igrejas, né? É interessante ele está no meio, né? Quando ele vai dizer isso, na sua visão, ele está entre, esse verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo, ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, os candelabros ou castiçais representam as igrejas. O verso 20 está lá dizendo isso. Então, é uma metáfora para se referir às 7 igrejas. São 7 castiçais, 7 igrejas. E chama a atenção porque Jesus está no centro. Está no centro. A centralidade do Cristo na igreja. A relevância que ele precisa ter na nossa igreja. Na igreja dele. Porque a igreja é dele, a igreja não é minha. A igreja é do Senhor. Foi ele que comprou com seu sangue. E o que nos chama a atenção é a posição dele. Ele está no meio. João diz, eu vi ele no meio dos 7 castiçais. É onde sempre Jesus precisa estar. No centro da nossa vida como igreja. No centro da nossa vontade. Né? Aliás, no centro da vontade de Deus, perdão. Né? Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E ele tem que estar no centro da nossa vida. Sendo a primazia de todas as coisas. Então o culto é para o Senhor. Ele é o centro. Ele está no meio. Antigamente os púlpitos nas igrejas, os púlpitos eram no meio. Revela a centralidade espacial, né? Local. Revelando a sua primazia. Revelando a sua centralidade. A palavra é o centro. A palavra de Deus é o centro. Tudo gira em torno do Cristo, da sua palavra. Toda a liturgia do culto ela é importantíssima nesse processo. Mas tudo combina para a palavra. Não pode haver culto sem palavra. Não pode haver culto sem mensagem. A palavra de Deus tem primazia na igreja. Os louvores são importantes, a oração é importante, os testemunhos são importantes. Mas a palavra é de extrema urgência e necessidade. Um culto sem mensagem é um culto onde Deus não falou. Aí a gente às vezes diz assim, Deus falou através dos louvores, né? Eu acho que fica difícil isso aí às vezes. De entender que a profecia é a palavra. É a palavra escrita, é a palavra revelada. E fica difícil dizer que muitas vezes Deus falou através dos louvores, onde muitos louvores não glorificam a Cristo. Não dá glórias a Cristo. Você já percebeu alguns louvores? Deus não é o centro, não há uma cristocentricidade nos louvores. Os louvores desprovidos de Bíblia, de doutrina.
de Cristo. As nossas mensagens têm que conter Cristo. Os nossos louvores têm que conter Cristo. As nossas orações têm que conter Cristo. Cristo tem que ser o centro da nossa vida, do nosso viver. Aí João tem uma visão do Cristo no meio dos 7 castiçais. Olha. A centralidade da visão. Onde Jesus está? No meio, no centro, né? Reinando. Então o culto gira em torno da sua palavra. E o que é que a gente percebe muitas vezes em algumas... Não é o meu caso como pastor, mas algumas igrejas a gente às vezes vai visitar. Gasta-se muito tempo, às vezes falando coisas sem nenhuma necessidade, louvando músicas que não glorificam a Deus. Aí quando vai dar o tempo para a palavra, é 10 minutos. E ainda tem uns que dizem, chegou o grande momento, o momento da palavra. 10 minutos para terminar o culto. Aí usa o subterfúgio dizendo, quando você era do mundo, você passava a noite nas festas. Sim, mas eu não estou mais em festa, eu estou na igreja. Eu estou na igreja. Eu estava na balada, não estou mais na balada. E as coisas são feitas com ordem e decência. Então, uma igreja que dá 15 minutos para o pregador pregar é um desrespeito ao pregador, a Deus primeiramente e ao pregador. Que orou, que estudou, que se arrumou para ir para a igreja, que botou perfume, que gastou gasolina. É um desrespeito. Já aconteceu comigo. Teve uma igreja que eu não preguei. Não preguei. Eu disse, olha, irmão, na outra oportunidade eu prego. Entendeu? Já fiz isso já. E não me arrependo não. Para mostrar qual o valor que a palavra tem na igreja, nas nossas igrejas. Aí a igreja tem que viver de movimento, de movimento, de movimento. Não, isso aí cansa. A igreja viver de entretenimento cansa. Aí você tem que fazer malabarismo. E a igreja não é circo. Então, a visão de João, Cristo está no meio dos 7 castiçais. Está em pé, no meio. Está ocupando a suprema preeminência às igrejas. Movendo-se livremente, né, entre elas. O texto diz isso, né? E no meio dos candelabros, né? Aí eu passeando no meio, né? Essa proposta de olhar, de ver, a preocupação de Cristo, estar no meio, é uma preocupação do Cristo com a igreja dele, com as igrejas, que na verdade é única, né? As 7 igrejas são as multifacetas da igreja, né? É a representatividade da igreja em todos os tempos. Mas Jesus, irmãos, Jesus não está apenas sentado, ele está fiscalizando, ele está preocupado, ele está contemplando, ele está operando, ele não está inerte, ele não está passivo, ele está ativo. Tanto é que ele vai chamar a atenção das igrejas. Ele vai repreender as igrejas. Então, estar no meio não é uma atitude de passividade. Jesus não é passivo ao pecado. Jesus não é conivente com o erro. Isso não faz parte dele, porque não está de acordo com a sua santidade. Ele é o padrão. Ele é o Senhor. E ele se move, né? E ele se move porque ele está vivo. Então, meus irmãos e irmãs, ao ouvir a voz como de trombeta, João virou-se e viu 7 castiçais de ouro.
Algumas versões têm candelabros. Tanto faz. Então viu 7 castiçais. Nos tempos antigos, castiçais eram colocados no canto do aposento com uma pequena lamparina sobre ele. Os castiçais eram, né, sustentáculos, onde ficavam as lamparinas, que geralmente era de barro, né, que tinha um pavio, né, que tinha um óleo e um pavio que servia como lâmpadas. E eram lâmpadas. E o castiçal dava destaque a essas lâmpadas, né? Então, o propósito do castiçal era manter a lâmpada suspensa num lugar de destaque para iluminar o ambiente do espaço. Jesus ele faz, quando fala que quando a igreja como luz do mundo, ela precisa estar onde? Sobre a mesa, né? Em lugar de destaque, brilhando, né? Testemunho. Como nós, como luzeiros, como lâmpadas, precisamos estar o quê? Brilhando, né? As pessoas veem a luz. E esse é o propósito do castiçal, né? Manter a lâmpada suspensa no lugar de destaque para iluminar o ambiente, o espaço, de uma forma mais completa. E o castiçal, ele não era a luz, era o suporte. Então a igreja, se a igreja, cada igreja era um castiçal, nós não somos as luzes, nós somos o suporte, né? Os 7 castiçais são as 7 igrejas, verso 20 vai dizer isso. Então nós somos os suportes da luz de Cristo, né? É claro, né, que somos astros, né, como Paulo vai dizer, mas revela a nossa responsabilidade de revelar a luz de Cristo. Não é a minha luz. Nós não temos luz própria. Ele, como o sol da justiça, tem luz própria. Então, os castiçais simbolizam as igrejas na sua função de trazer luz e testemunho. Então, somos o suporte da luz de Cristo neste mundo que jaz em trevas. Esta é a nossa missão como igreja do Senhor. Deus chamou a sua igreja para ser o quê? Luz. Luz do mundo. Filipenses 2,15, Paulo diz: resplandeçam como luzeiros, como astros no mundo. Em meio a uma geração incrédula, em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração perversa, corrupta, resplandeçam. Então, meus irmãos, olha a nossa responsabilidade como igreja, como missão, a nossa missão como igreja do Senhor. Então, resplandecer como luzeiros, como luzes neste mundo, requer uma qualidade de vida daqueles que são chamados filhos de Deus, dos crentes. Não é uma opção. Ser luz não é uma opção, é uma questão de vida, de viver. Amém? Então são 7 castiçais. São 7 castiçais, 7 igrejas, né? Representando o quê? A totalidade. Eu falei isso, né, nas mensagens anteriores. Representando a totalidade. O 7 é o número da perfeição, é o número bíblico da perfeição. 7 castiçais, 7 igrejas, representando essa completude, essa autoridade, representa as igrejas de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os lugares. E a declaração de Jesus servirá a todas as igrejas e a todos os crentes, de todos os tempos. Então, na visão de João, as 7 igrejas
distintas uma da outra, cada um é diferente, simbolizam, representam a igreja única, né? Em todas as variações de tempo, em todas as eras. Então, os castiçais, qual era a qualidade dos castiçais? De como era feito? De ouro, né? Geralmente não era o ouro, geralmente era um metal mais simples, o ferro. Mas estes castiçais eram de ouro. Representa o quê? A preciosidade, o custo. O material já revela o grande valor que a igreja possui, que nós possuímos para o Senhor. Para o mundo, a igreja não vale nada, né? Mas para Deus vale tudo, vale ouro. Então, essa qualidade de ouro puro representa o valor da igreja, esse valor caro, comprado pelo sangue de Jesus. Fomos comprados por preço de sangue. Seu valor é determinado por aquilo que alguém está disposto a pagar. E Jesus esteve disposto a pagar e pagou o preço de sangue, morrendo na cruz. Isso revela o nosso valor, o valor da alma, o valor inestimável. Precioso sangue. Jesus derramou seu preciosíssimo sangue para resgatar a igreja com um preço muito maior do que o ouro. Mas João só consegue enxergar a maior preciosidade, o ouro, aí ele diz, é como ouro. Mas o preço que Jesus pagou é superior ao ouro e à prata. Mas os castiçais representando, né, na representatividade do ouro, revelam o valor da igreja. O valor que nós temos. Então, Pedro disse que não fomos comprados mediante valores perecíveis, como prata e ouro. Fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, que é muito mais precioso do que o ouro e a prata. Pedro vai dizer isso na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 18 e 19. Fomos comprados pelo preço do precioso sangue de Jesus. E no meio dos 7 castiçais, Jesus viu um homem semelhante ao Filho do Homem. A figura como de um homem, como de um ser humano. Mas só que não era um homem comum. Era o Deus homem, era o Cristo. Não era um homem qualquer. Era o Filho do Homem. Era o Filho de Deus. Era o Messias. E esse é um título messiânico, Filho do Homem, profundamente enraizado no Antigo Testamento. Pois fala daquele que há de vir, ungido pelo Espírito, para inaugurar o reinado de Deus na terra. Daniel capítulo 7, verso 13 e 14 fala desse Filho do Homem, o Rei, o Messias. O Filho do Homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Jesus é o Senhor soberano do universo. Possui autoridade, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Autoridade absoluta, poder absoluto. Jesus está no centro da igreja, ele é o eixo, toda a igreja precisa passar por ele, nada passa desapercebido por ele. Ele é a supremacia absoluta, ele é a supremacia central. Cristo anda entre as igrejas como Senhor e o supremo pastor, que vigia, que guarda, que sustenta a igreja. Jesus, antes de partir dessa terra, disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E essa representatividade na qual João vê Jesus entre os 7 castiçais, no meio dos 7 castiçais, revela a profecia de que ele não nos abandonaria, que estaria no centro, que estaria no meio, que estaria nos guardando, que nunca nos abandonaria, que estaria conosco.
na pessoa bendita do seu Espírito. Lembrar que Jesus está conosco nos encoraja a prosseguir, a continuar firmes, aumenta a nossa esperança, nos encoraja a caminhar, a crer, a suportar as aflições, a andar em conformidade de nova vida com Cristo. Servimos ao Deus que está perto, ao Deus vivo e ativo, o Deus que age no meio do seu povo e entre o seu povo. João também observou as vestes de Jesus, as suas vestes soberanas, e os seus trajes suntuosos revelam a sua autoridade soberana. João vai descrever as vestes de Jesus, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Então, esses trajes suntuosos revelam a sua autoridade soberana sobre a igreja, sua majestade, sua autoridade régia. Jesus está vestido com as vestes daquele que domina, que é o Senhor. Jesus com um vestido comprido, até os pés. Isso era muito comum, as autoridades, e quanto mais comprido as suas vestes, revelava o seu poder, a sua autoridade, a sua autonomia. E Jesus com vestido comprido até os pés, cingido por um cinto de ouro, nos revela esse poder, esse aparato, esse poderio, essa autoridade, essa dignidade, esse domínio. Quanto mais longo, maior autoridade. A visão do profeta Isaías, de Jesus glorificado, ele falando das orlas, diz que as orlas do seu vestido enchiam o templo, revelando essa autoridade, o domínio de Cristo, a infinitude do seu domínio. E isso não cabia, no templo, porque grande é a sua autoridade. No Antigo Testamento, o vestido longo era usado por líderes espirituais de alto posto. O sumo sacerdote tinha vestes longas. E Jesus também aqui é tido como sumo sacerdote, o intercessor. O sumo sacerdócio eterno de Cristo, ele intercede por nós, se identifica conosco sem pecado, ele se identifica com as nossas fraquezas, se compadece de nós, nos socorre em nossas tentações, mas ele sem pecado. Em sua obra sacerdotal fomos libertos do pecado e da condenação e justificados por sua maravilhosa graça. Então essas vestes que João contempla também refletem o sacerdócio de Cristo, a sua autoridade sacerdotal. O sumo sacerdote. Também revela-o como profeta, que fala em nome de Deus. Revela-o como rei que governa por Deus, em nome de Deus, o Pai. Revela como juiz que preside todas as coisas. Então essas vestes talares, cingidas, esse cinto de ouro, revela Cristo como sumo sacerdote, profeta, rei e juiz. Coisa tremenda, São imagens representativas da autoridade de Jesus. João vê a Cristo adornado com absoluta autoridade. E isso novamente nos traz conforto e paz em saber que o nosso Salvador vive e opera em favor da sua igreja, Como sumo sacerdote, como nosso intercessor, como nosso mediador entre Deus e o Pai. Agindo em louvor para a sua glória, mas também nos beneficiando, Um Cristo que faz tudo para a glória dele, mas também somos beneficiados por isso. Então, outra coisa que nos chama a atenção na visão de João é o caráter puro, o caráter santo de Cristo. Quando ele diz, verso 14, a cabeça e os cabelos dele
eram brancos como alva lã, como neve, chamando a atenção para a sua pureza, para a sua santidade, né? O supremo purificador, esse branco refulgente, né? Esse branco tão branco que resplandece, que ofusca de tanta glória. Esse branco refulgente simboliza a absoluta pureza e santidade de Cristo. É interessante que esse texto dessa santidade, ela refere-se ao mesmo ancião de dias, lá de Daniel capítulo 7, sentado no trono e julgando as nações, né? O cabelo de sua cabeça, lá em Daniel capítulo 7, verso 9, diz: o cabelo de sua cabeça era puro como a lã. Então, as imagens vistas por João, né? E essa imagem da santidade de Deus afirma a sua divindade, a sua pureza, a sua santidade, totalmente santo, absolutamente santo, plenamente santo, imaculadamente santo. A santidade é o atributo mais relevante de Cristo. É o atributo mais relevante de Deus. É o ápice de todos os atributos, é a santidade. Todos os outros atributos têm na santidade o seu princípio. Ele é santo. Essa palavra santificar-se significa separar-se, cortar. E Jesus é separado dos homens, né? Mas ao mesmo tempo, né, revela que ele é superior. Ele é transcendente, né? Ele é transcendente, mas ao mesmo tempo, o seu amor, ele se faz imanente, se faz presente, né? Ele é separado da sua criação, mas também está perto da sua criação. Ele está acima de nós, ele é mais elevado do que nós. Isso faz ele 3 vezes, né? O hebraico não tem superlativo, né? Quando quer dizer algo sem superlativo, diz santo, santo, santo. É o superlativo. Santo, santo, santo. Então revela a sua mais elevada santidade. Exaltado, majestoso, grandioso e transcendente. Infinitamente perfeito, puro. Ele é o padrão. Qual é o padrão de Cristo para a santidade? Ele mesmo. Ele é o padrão santo, imutável, perfeitamente santo, um Deus que não muda e nunca erra, que a sua vontade é soberana, porque ele é sábio nas suas decisões. Então Deus não assombra de variação ou mudança, a sua santidade nem diminui e nem aumenta, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então suas palavras, juízos e decretos são santos. A sua ira é santa, o seu julgamento é santo, a sua vontade é santa, ele é completamente santo, sua santidade é vista em seu ódio pelo pecado. O ódio pelo pecado reflete a grandeza da santidade de Deus. Para estar em sua presença devemos o quê? Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então Jesus requer santidade da sua igreja. Não podemos ser como o mundo. Precisamos estar separados. A igreja permanece santa e deve permanecer santa e incontaminada do mundo. Essa é a diferença. Sejamos diferentes para assim podermos fazer a diferença. Outra coisa que nos chama a atenção no texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 14, são os seus olhos, né? O olhar profundo de Jesus, a profundidade do olhar de Cristo. O verso 14, a parte B do versículo, né? Os seus olhos eram como chama de fogo. Ou seja, ele vê todas as coisas, ele nos enxerga com um olhar penetrante. Ele vê os lugares mais profundos e secretos da nossa alma. Não importa o que estejamos fazendo, ele conhece.
Ele sabe. O próprio Senhor está consciente de tudo. Não podemos enganar Deus. Nós podemos enganar muita gente. Nós podemos enganar os homens, mas a Deus ninguém engana, irmãos. Tanto é que no último dia nós vamos tentar dizer: Senhor, no teu nome nós fizemos. Ele vai dizer: eu não conheço vocês. Porque os meus olhos ele vê. E falar dessa profundidade, né, do olhar de Cristo, dizer que os seus olhos são como chama de fogo, revela a sua onisciência. É o Deus que vê e é o Deus que sabe. O salmista diz que ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Então, como laser penetrante, Deus vê tudo, sabe de tudo, porque Ele é onisciente. Nada passa desapercebido da pessoa bendita de Jesus. Nenhum segredo permanece oculto diante dele. Todas as coisas estão nuas, estão reveladas diante dele. Jesus disse que não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O escritor aos Hebreus diz que absolutamente tudo está descoberto e às claras diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Jesus conhece cada detalhe, irmãos, cada detalhe da nossa vida, sobre cada um de nós, o que estamos fazendo, o que nós estamos deixando de fazer. Por quê, pastor? Porque os seus olhos são como chamas de fogo. E os seus olhos estão postos principalmente sobre nós, sobre a igreja do Senhor. Ele não vai deixar passar nada, irmãos. E isso, irmãos, é coisa maravilhosa, mas também é preocupante. Porque Ele sabe. Ele conhece o nosso pensar e conhece o nosso agir. Então, Deus não, como diz um certo comentarista, né? Matthew Henry disse que Deus não apenas vê os homens, vê através deles, né? Ele vê o que está dentro, né? Samuel olhou para Davi e disse: Senhor, é esse o rei? Aí Deus disse para Samuel: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Então, meus irmãos, não há esconderijos, não há nada obscurece a sua visão, nenhum conhecimento está fora do seu alcance, nenhum plano pode estar escondido dele. Os seus olhos, o salmista diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu faço a minha cama no mais profundo inferno, tu estás lá. Por quê? Porque os seus olhos são como chamas de fogo. O salmista disse que mesmo as trevas não lhes são escuras. Salmo 139, verso 12. Mesmo as trevas não lhes são escuras. O que é que o salmista está dizendo? Senhor, eu não posso esconder nada de ti, Senhor. Tu sabes. É melhor, irmãos, confessar. É melhor confessar e deixar. E quantas vezes não vem coisas, né? Pensamentos que a gente sabe que não agrada ao Senhor. É melhor, Senhor. E quando vem na nossa mente, confessa logo: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque muitas vezes são setas malignas. Muita coisa é construída pela nossa carnalidade, pela nossa natureza pecaminosa. Mas o diabo também joga muitas setas. O salmista diz isso, né? Que as trevas não lhes são escuras. As trevas e luz são a mesma coisa para Deus, né? Para Deus as trevas são luz. As trevas e a luz são a mesma coisa. Que coisa maravilhosa. Jesus disse que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Eita, meu Deus. Nem mesmo o simples pardal escapa do seu olhar. Muito mais, irmãos, nós, seres humanos, criados à imagem e à semelhança do Pai. Aleluia. Jesus conhece os nossos pensamentos. Jesus conhece os nossos corações. Não há pensamento secreto para Deus. Não há palavra ou intenção
que Deus não conheça. O salmista disse que a palavra ainda não chegou à boca e tu já sabes. Tu, Senhor, já sabes. Tu conheces completamente. Deus conhece completamente, irmãos. Nós não precisamos nem completar a frase, Ele já sabe a frase completa. Com os olhos como chamas de fogo, Jesus quer ver santidade em nossas vidas. Com os olhos como chamas de fogo, Jesus quer ver santidade na vida da igreja, na nossa vida. A igreja de Éfeso, Jesus disse, eu conheço as tuas obras. A igreja de Esmina, Jesus disse, eu conheço as tuas aflições, as tuas tribulações. A igreja de Pérgamo, Jesus diz, conheço o lugar em que tu vives. A igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia, Jesus diz, conheço as tuas obras. Meus irmãos e irmãs, Cristo é inevitável. Inevitável. Não há lugar onde possamos nos esconder da sua presença. Não há lugar onde nós possamos nos esconder dele. Não há pensamento que possamos ocultar desse Deus que tudo vê, que tudo sabe. Ele é o Senhor. Seus olhos são como chamas. Ele vê além da nossa matéria. Ele vê as entranhas da nossa alma. Ele vê as entranhas da nossa vida. Não há lugar onde possamos nos esconder da sua presença. E o que Jesus está procurando na sua igreja, com esses olhos com chamas de fogo, Jesus está procurando santidade. Jesus está procurando fidelidade. Jesus está procurando sinceridade. Jesus está procurando amor. Jesus está procurando obediência, santidade. Para ter uma vida com Deus, somente ser santo como Ele é santo. É claro que nós não vamos ser santos tanto quanto Ele é, mas seremos semelhantes a Ele. Essa busca, e Ele nos ajudará, mas é preciso nós nos colocarmos na sua presença, porque Ele tudo vê, Ele tudo sabe. E por Ele ver e saber, Ele nos chama à repreensão. Ele nos chama à responsabilidade. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero encerrar para a glória do Senhor. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, né? Via Facebook e via Instagram, tá certo? Vou me despedir abrindo aqui os comentários, tá? Louvado seja Deus. Agradecer a vocês que estiveram presentes. Pode dar um alô. Agradecer a vocês. Sábado, 8 horas estaremos de volta. 20 horas estaremos de volta. Amém? Então, um abraço a todos e a todas que estiveram presentes. Os comentários estão ativados no Instagram, se vocês quiserem falar. Também no Facebook. Pastor Avelino, a diaconisa Evani, Deus abençoe. Deus abençoe, obrigado. Até sábado, 8 horas, 20 horas, nós estaremos juntos para dar continuidade. Né? Eu acredito que na próxima semana, irmã Gorete, paz querida, que bom, né? Você está acompanhando todas as lives, eu fico feliz por isso. Eu fico feliz por você, né? Nesse propósito. E eu creio que Deus, né? Deus tem algo tremendo nessas palestras. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe.
Deus abençoe. A paz do Senhor. Obrigado pela presença.